Coisa quentinha, sem lei, combina também com o futebol, né? E não tem como a gente falar sobre esse esporte tão querido sem chamar o nosso craque Gabriel Luterbach. Gabriel, bom dia. Como que anda aí o campeonato, o andamento aí dos campeonatos pra gente? Bom dia, Roberto. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, ontem teve muita bola rolando, teve vários jogos do campeonato da Série A, também da Série B. A gente vai começar falando da ordem da Série A. O primeiro jogo ontem dos times cariocas e mineiros foi do Fluminense. O Fluminense venceu o Goiás por 3-2. Foi um jogo muito movimentado, um jogo bacana de assistir, lá e cá, com viradas. O Fluminense virou novamente e saiu com placar positivo. A gente separou algumas e mais aqui. Vamos começar a rodar, Roberto. O primeiro gol do Fluminense veio do Ares. O Ares, que o Ganso aí achou o Ares, começou com 1-0 aos 27 minutos do primeiro tempo. Então, Roberto, o Fluminense estava melhor no jogo, Fluminense, e foi um pouco parecido com o jogo contra o São Paulo. Quando o Fluminense estava melhor, sofreu o gol de empate. E foi um gol de empate numa falha aí do Manuel. O Manuel que estava muito bem, mas perdeu o tempo de bola ali, o Pedro Raul completou para o fundo das redes. E como foi o jogo contra o São Paulo, o Fluminense sentiu muito gol. No segundo tempo, então, numa saída de jogada errada, o Goiás fez 2-1. E olha, Roberta, aos 38 minutos, o Fluminense empatou com o Cano. Faz o L. Se tem jogo do Fluminense, tem gol de quem? Do Cano, é claro. Cano, exatamente. Aí a gente vai ver no cronômetro ali que 1 minuto depois a bola saiu, foi para o ataque Fluminense, gol do William. Então o Fluminense venceu por 3-2, um resultado extremamente importante, porque o Fluminense chegou a ficar na vice-liderança com a vitória do Corinthians, foi para terceiro lugar. Então o Fluminense aí brigando por título, brigando aí pela primeira colocação. Esse resultado com certeza foi muito importante para isso. Uma vitória com esses nuances, né? O Fluminense saiu vencendo, depois teve o empate do Goiás, a virada do Goiás, o empate do Fluminense revirar. Foi um resultado extremamente que precisa ser valorizado, né, Roberto? Com certeza, Gabriel. E esse é o tipo de jogo que a gente gosta, né? Jogo movimentado, com gol do lado de lá, gol do lado de cá. E eu acho que o Fluminense, ele realmente, ele tá lutando, né, para chegar aí. E vale, eu acho que assim, é válido essa posição que ele alcançou, né, depois desse jogo. E torço para realmente dar certo o Fluminense ficar aí entre os 4, porque a gente tá vendo aí, né? E o Cano, a verdade é essa. Se tem jogo do Fluminense, tem gol do Cano e aí a gente faz o L mesmo. E Fluminense, tô gostando de ver aí o processo que tá. Dois detalhes desse jogo. Primeiro que a gente estava aqui conversando antes de começar, a gente sempre bate uma bola. Você falou assim, 9 jogos de invencibilidade? Pois é, 9 jogos de invencibilidade do Fluminense. Então mostra também um pouquinho dessa campanha surpreendente, por um lado, né? Porque tem times com um orçamento muito maior do que o Fluminense. O Fluminense tá ali lutando entre os primeiros colocados, então não deixa de ser surpreendente. 9 jogos não é para qualquer time, mostra um bom momento. E outro detalhe também que você falou aí do Germancano. Germancano fez gol, Pedro Raul, que é o vice-artilheiro do Goiás, também fez gol. Então também mostra também que o Goiás, apesar de estar lá atrás, brigando para não cair, também tem um centroavante muito bom. Pedro Raul, que é conhecido pelos cariocas, porque ele já jogou no Botafogo e também fez muito gol com a camisa do Botafogo. Mudando de assunto, vamos falar agora do jogo do Flamengo. O Flamengo venceu por 4-0 o Juventude, com uma curiosidade aí, com um detalhe. 4 gols de cabeça. É difícil ver isso, né? 4 gols de cabeça, 4-0 o Flamengo. E o Flamengo que não tomou conhecimento do Juventude, jogou muito bem. Já logo no início do jogo já estava com 2-0, depois 3-0. No segundo tempo finalizou a partida. Então a gente também separou alguns lances aqui pra gente ver. 2 gols do Pedro, gol de centroavante. A gente falou do Cano, falou do Pedro Raul. Pedro é outro excelente atacante de seleção. Se tiver chance, vai para a seleção. Ele começou aí, teve uma dúvida aí no primeiro momento, se foi gol, se não foi gol. Confirmadíssimo, dá para ver que a bola entrou aí. Primeiro gol do Pedro. Você vai ver que o segundo gol parece que foi o primeiro. Mais uma vez o Pedro atrás do zagueiro. Fez mais um gol, 2-0 Flamengo. E dá pra falar nesses 2 primeiros gols, falha de goleiro ou não? Acho que não, Roberto. Eu acho que é mais falha do sistema defensivo, porque o Pedro se posicionou espertamente, do jeito que ele é, atrás do zagueiro. E ele é mais alto que o lateral, então ele consegue ter essa superioridade de altura mesmo, né? Com certeza. Se conseguiu chegar até a boca do gol, então exatamente. Né, vai fazer. E a gente viu ali que a defesa do Juventude não estava muito boa, porque até o Everton Ribeiro fez gol. E o Everton Ribeiro é pequenininho. O Pedro é alto, ainda tem essa justificativa, mas o Everton Ribeiro é pequenininho. E depois a gente viu ali mais um gol do Flamengo, gol do Lázaro, que teve um detalhe aí a mais, que foi um passe do Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha
que estreou ontem com a camisa do Flamengo, entrou no início do segundo tempo, quando passou do primeiro para o segundo tempo, e é um jogador que dá muita expectativa, muita esperança para o torcedor do Flamengo, pelo gabarito que ele tem, né? Foi campeão, jogador de seleção brasileira, foi campeão da Copa América já. Então, o Everton Ribeiro estreando com a camisa do Flamengo e já estreou com o pé direito, né? Porque já deu uma assistência, também teve chance aí de fazer o gol, criou várias chances. Então, é mais um reforço aí pro Flamengo, que ainda tem um Vidal para estrear, que ainda não foi ontem. E que a torcida aí tá aguardando, né, ver se realmente como que vai ser esses novos jogadores em campo. Mas Flamengo, gente, é isso. Eu vou ter que falar aqui, Flamengo voltou com tudo. Eu acho que foi muito importante, né, pro Flamengo em si. Exatamente, também, né? Troca de técnico e conseguiu, né, eliminar aí o Galo, que talvez seria o maior rival, né, na Copa do Brasil. Então, assim, Flamengo voltou e voltou mesmo. E 4-0, vou te contar, hein? Roberto, e detalhe também que a gente sempre fala de técnico português, Abel Ferreira, a gente sempre, eu costumo falar aqui que a gente gosta de valorizar a grama do vizinho, mas o técnico brasileiro, nacional, deu um engreno pro Flamengo, né? O Flamengo já é outro time que tá precisando, com o Dorival Júnior, que é técnico brasileiro. E o Flamengo, como você falou aqui, tá muito melhor, melhorou bastante, e é o fazer o simples, né? Porque a crítica da torcida do Flamengo ao Paulo Souza inventava muito, botava ponta direita na ala esquerda, Everton Ribeiro, que é ponta direita, também estava na ala esquerda, assim como o Marinho. Então, estava inventando muita bola e com o Dorival Júnior fazendo simples, o Flamengo se achou. E a gente pode falar que é super favorito a conquistar títulos da Copa do Brasil, tem a Libertadores também que o Flamengo está brigando, também tem a próprio Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouquinho atrás, com essa bola que o Flamengo está jogando, com certeza é favorito. E você falou também no embalo da torcida. Ontem foi o segundo maior público do Campeonato Brasileiro, 65 mil torcedores em Brasília. Não é Maracanã. Nossa. Então o tamanho da torcida do Flamengo. E o primeiro melhor público também é do Flamengo, 69 mil contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Eu acho que quando a gente fala de torcida, eu acho que fica meio indiscutível aí, né? O peso da torcida do Flamengo. Eu acho que realmente quando torcida, o maior time é o Flamengo mesmo, porque tem flamenguista em tudo quanto é canto, entendeu? Seja dentro do Brasil, seja no mundo, é muito fácil encontrar um flamenguista. Exatamente. Se o Fluminense, se o Flamengo se deram bem, como a gente acabou de ver, quem não se deu bem, Roberta, e pessoal de casa, foi o Botafogo. O Botafogo perdeu por 2-0. Tá difícil pro Botafogo. O Botafogo perdeu por 2-0 pro Santos. O Santos ainda sem técnico. O Lisca, que é o novo técnico do Santos, que teve uma polêmica aí, porque ele treinou o Sport na segunda. Ontem, quarta-feira, já estava no camarote para poder assistir o jogo do Santos, falou que não tinha nada, que não ia sair do Sport, tá ali, já no camarote para poder acompanhar o jogo do Santos, que é o novo técnico. Então o Santos sem técnico ainda, venceu o Botafogo por 2-0, a gente também separou aqui algumas imagens. O primeiro gol foi do Léo Batistão, e depois a gente vai ver o gol do Marcos Leonardo. E apesar dos 2-0, a gente pode falar assim, foi um jogo tranquilo para o Santos, mas não foi bem isso não. O Botafogo começou muito bem a partida, o Botafogo, tanto que o melhor jogador Nossa, que gol bonito. Muito bonito. Tanto que os melhores jogadores que a gente pode falar da partida foi o goleiro do Santos e o zagueiro do Santos. Então esse 2-0 é um pouquinho mentiroso. O Botafogo começou até melhor a partida. Depois o Santos achou um gol aí com o Léo Batistão. No segundo tempo ele inverteu a estratégia. Ele jogou para trás e queria sair rápido dos contra-ataques. E foi num rápido contra-ataque que o Santos achou o gol com o Marcos Leonardo. Então 2-0 para o Santos. O Marcelo Fernandes, que é o técnico interino, também foi decisivo, porque o jogo mudou quando ele mudou os dois alas. Mudou o Léo Batistão com o Ângelo, e aí o Santos encontrou o resultado. Então o Santos 2-0. E é muito importante, né, Roberto? Porque são dois times que estão encontrando problemas internos. A gente falou aqui que o Santos não tem técnico, acertou com o Lisca ainda nem dirigiu. A gente falou aqui do Botafogo, Botafogo que ainda não está se achando. Uma mudança, uma transição da SAF, então também não tem um elenco. Teve estreias ontem, o elenco ainda não é o ideal. E então a gente está vendo aí dois times que precisam melhorar muito, e o Santos com essa vitória também dá um saltinho na tabela, que é muito importante, né? Importantíssimo, né? Ainda mais quando tá tudo misturado, pouquinho ali. A gente fala, 1, 2 pontos fazem a diferença, né? Ainda mais quando é confronto direto, faz mais diferença ainda. Com certeza. Vamos ver os jogos de hoje? Com certeza. Vamos ver os jogos de hoje, porque ainda tem mais bola rolando. Tem o seu Atlético Mineiro contra Cuiabá. Também tem um Palmeiras jogando. Palmeiras podendo aumentar uma vantagem na liderança, e o Atlético Mineiro podendo recuperar a vice-liderança. Estão confirmando Cuiabá e Atlético Mineiro às 19 horas na Arena Pantanal, fora de casa, fora do Mineirão. E América Mineiro dentro de casa contra o Palmeiras às 18 horas na Arena Independência. Vamos mostrar essa classificação, porque a gente falou aqui de tantos jogos, a tabela muda o tempo todo.
Então vamos confirmar aí. O Palmeiras, apesar de ainda não ter jogado, ainda é o líder da competição, podendo aumentar essa vantagem, como eu já falei. O Corinthians agora é o vice-líder, Fluminense é o terceiro lugar e o Atlético Paranaense é o quarto. A gente viu que o Atlético Mineiro começou a partida como vice-líder. Com já certeza. caiu para quinto. Mas ainda não jogou, pode recuperar. É muito louco esse campeonato brasileiro, né? Acho que é o campeonato realmente de maior emoção, assim, porque é isso. Você dorme líder, quando você vê no outro dia, você já tá lá, ó. Quinto lugar, não é mesmo? E a gente fala isso aqui, né, Roberto? Que a gente tem na Inglaterra, por exemplo, os 6 times: Chelsea, Manchester United, Manchester City. São aqueles times que você sabe que clássicos, são os favoritos. Né? Que vão sempre... Na Espanha, Barcelona e Real Madrid e o Atlético de Madrid ali por trás. O Brasil não. No Brasil a gente tem 12 times grandes, podendo angariar um líder, um G4. Então, é o campeonato mais disputado com certeza. E a prova está aí nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Disputado também está a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o líder, com certeza, sem dúvidas nenhuma. E o Cruzeiro ontem empatou, não conseguiu tirar aquela assombração do jogo contra o CSA. O Cruzeiro que não vence o CSA desde quando foi rebaixado da Série A em 2019. Encontrou o CSA em 2020 na Série B, 2021. Esse ano ainda também não conseguiu vencer, mas é um Cruzeiro que empatou, que está soberano e terminou o primeiro turno então na liderança indiscutível. A gente também separou alguns lances aí do jogo. O primeiro gol foi do Cruzeiro com Luvanor e depois a gente vai ver o gol no segundo tempo do Lucas Barcelo do CSA, que deixou tudo igual. Roberto, a gente fala aqui do Cruzeiro, esse resultado, apesar de não ter tirado aquela assombração, mostra que o Cruzeiro é um resultado indiscutível, né? O Cruzeiro, apesar do empate, ainda é discutível. Não, o Cruzeiro, né? Pode perder aí, sei lá quantas partidas que ele vai continuar, boa. Exatamente, vai continuar líder. E eu acho muito inexplicável, né? Isso do Cruzeiro não conseguir ganhar e de muito do CSA. Eu acho realmente, eu não consigo assim entender motivos palpáveis para isso. Né? É realmente coisas aí inexplicáveis aí do futebol, mas um empate também tá tudo bem, entendeu? Melhor do que perder, não é mesmo? Com certeza. Tem essa assombração aí do Cruzeiro. O Cruzeiro, relembrando que o episódio de 2019, o Cruzeiro perdeu pro CSA por 1-0, aquele jogo que demitiu o Abel Braga. Também teve a polêmica do Fala Zezé do Thiago Neves, que os torcedores do Cruzeiro odeiam escutar essa palavra, essa frase. Então, desde lá, o Cruzeiro não conseguiu sequer vencer ou empatar com o CSA, esse algoz aí do Cruzeiro. Vamos confirmar então como é que ficou a tabela de classificação da Série B, mas antes a gente vai mostrar os jogos de terça-feira, porque teve jogo do Tombense, teve jogo do Vasco. Então, o Vasco que deixou escapar 2 pontos aí, já que empatou com o Ituano dentro de casa, com o apoio do torcedor, e o Tombense que venceu por 1-0, encostou aí no G4, os times que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar a tabela então, mostrar o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, indiscutível. O primeiro turno é do Cruzeiro, com uma gordura excelente para o Vasco, 7 pontos de diferença. A gente vai ver um destaque também com o Tombense. Olha como é que o Tombense está bem. Já é uma pensou surpresa. Tombense na Série A, Gabriel? Muriaé, pertinho, né, Roberta? Aí. Dá pra gente ir lá, você assistindo o Atlético Mineiro, dá pra sair uma caravana daqui, muito pertinho, Muriaé, também da Zona da Mata, porque o Tombense, apesar de jogar em Tombos, o estádio não comporta jogos da Série B nem da Série A. Então, a gente está vendo aí a classificação da Série B, os 4 ali favoritos e o Tombense correndo por fora. É isso aí, eu acho que assim, essa classificação já era mesmo que a gente esperava dessa Série B, né? Realmente Cruzeiro, Vasco e Grêmio tentando aí, provavelmente conseguindo subir aí para a Série A. A tendência é se manter. É isso aí, aí fica essa vaga aí, essa quarta vaga que vamos ver então quem que vai conseguir, né? Mas eu tô gostando aí do campeonato da Série B e eu acho que a gente tem que valorizar a Série B, Gabriel, independente desses times grandes estarem lá ou não, né? Porque às vezes o pessoal só quer ver Série B se tiver time grande, mas poxa, a gente tá vendo aí que é um campeonato, né? Que vale muito a pena. E eu, por exemplo, adoro assistir o jogo da Série B. Sexta-feira à noite, de vez em quando a gente tá em casa, fica lá assistindo o jogo da Série B. Pode ser jogo do Operário contra o Ituano, tô lá assistindo. É um campeonato diferente. É isso aí, a gente precisa de valorizar. Informação dada, então a gente já pode ir encaminhando aí pro final de semana tranquilo, né? E segunda você volta com mais informação pra gente. Porque fim de semana tem mais bola rolando, né? É isso aí. E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre soft e hard skills. Aproveita então o intervalo e já manda a sua participação pra gente pelo nosso WhatsApp e também pelo Instagram, @tvdiversa. A gente volta em instantes.
Estão disponíveis no site Vagou JF mais de 624 oportunidades de emprego e estágio em Juiz de Fora e região. Destaque para diversas vagas no setor de beleza, como cabeleireira, esteticista e manicure. Para se candidatar à vaga, o interessado deve acessar o site que aparece aí na tela e preencher o formulário de currículo.